Salve, salve, rapaziada. Eu queria começar esse vídeo aqui pedindo desculpa, porque eu nem li, eu nem dei amei, eu nem respondi. Acho que eu respondi um comentário só do último vídeo que eu postei, porque eu tava muito abalado, eu não tava com psicológico pra aceitar a zoeira naquele momento, porque, mano, o São Paulo já me humilha muito. E aí eu ter que ler a humilhação das pessoas, aí seria o fim, né? Então, eu preferi me poupar, tanto que eu não vi nada do São Paulo depois daquele jogo. A primeira coisa que eu vou ver relacionado ao São Paulo depois daquele jogo é essa paródia aqui com vocês, porque, mano, me abalou muito, eu tive um choque de realidade muito grande, muito forte depois daquele jogo. Tô mais tranquilo agora, inclusive eu fiz o vídeo, né, do React, que é esse vídeo que eu falei aí que eu não respondi ninguém. Se você não viu, tá aí no comentário fixado. E lá eu falei muitas coisas, só que eu acho que eu falei muito com o coração. E hoje eu vou falar mais com a razão. Então, assim que eu terminar de reagir, não sai do vídeo, porque eu vou falar muita coisa aqui, muita coisa interessante, muita coisa importante. Pra mim, pelo menos é importante pra mim, mas você que me acompanha e quer me ouvir, eu acho que seria legal você ficar no vídeo. Eu vou desabafar, vou falar muita coisa aí sobre decisões que talvez eu vá tomar em relação ao São Paulo, não sei. Mas é isso, mano. O que importa é que eu tô mais tranquilo agora. Ontem teve as eleições, então meio que abafou um pouco esse vexame do São Paulo. A mídia não falou tanto, eu não fiquei pensando tanto nisso, que ontem eu pensei totalmente nas eleições. E aí agora eu tô um pouco mais tranquilo pra reagir a essa paródia e falar com vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E vamos lá reagir, rapaziada, sem mais enrolações. 1, 2, 3 e play. Ei, Barolo, vê se me perdoa. São Paulo todo ano sempre faz papel de trouxa. Ai, meu Deus, o Santos já perdeu a fé. Ai, o Ceni tá com dor. Recebeu o suquinho Del Valle no orifício C. E o Carrasco foi um Grealish da Série B. É a turma da pipoca. De insistir, chega de se iludir. Nem mesmo o oceano salva seca lá do Morumbi. Se é sorrir que tu quer, supera. O São Paulo não quer, supera. Ceni tá trazendo, dessa vez é o troféu sucão. Só que é um suquinho diferente de sabor caixão. Pega o clube da fé. Tem gosto de morte, né, mano, tá ligado? A fé deu no pé, supera. Fala sério. Toma um Del Valle de maracujá. Tava precisando mesmo. Argentino costuma ser pipoqueiro, né? Ficou ridículo, cara. Para de insistir, chega de se iludir. É vice, é mais um ano de sofrência lá no Morumbi. Se é sorrir que tu quer, supera. O São Paulo não quer, supera. Imagina quem pagou bilhete caro de avião. Eu fiquei pensando nisso. Pra poder votar na eleição. Pega o clube da fé e enterra. Que a fé deu no pé, supera. Se é sorrir que tu quer, supera. O São Paulo não quer, supera. É, rapaziada, quase que eu não vou votar ontem por causa do título que eu perdi, mas aí eu lembrei dos 3 Mundial, das 3 Libertadores, de todos os outros títulos que o São Paulo tem e levei eles para a eleição. Mas enfim, falei disso porque é uma coisa que eu vou falar, essa parada de 3 Mundial, 3 Libertadores, vou falar sobre isso, vou falar bastante coisa, por isso que eu pedi pra você não sair do vídeo. Mas primeiro eu vou pegar uma coisa aqui no lixo, mano, não é fake, tá ligado? Vocês podem ver que eu não vou nem cortar o vídeo, eu vou pegar uma coisa aqui no lixo, ó. Ó, é isso aqui que eu vou pegar, ó. Vou mostrar pra vocês o que é. Não sei se vai dar pra ver. Vou até tentar desamassar um pouco, ó. É uma latinha de suco Del Valle que eu tinha tomado no dia do jogo. E aí a coitada tava aqui, mano, na mesa, quando eu tava assistindo o jogo. E quando saiu o segundo gol, eu arrebentei. E até cortei meu dedo aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Dei uma cortadinha no meu dedo. Então, pra vocês verem um pouco da raiva. Só que eu decidi não postar esses momentos de raiva naquele react. Eu até falei no react do jogo que eu decidi fazer um tipo de vídeo diferente, onde eu só ia mostrar o react dos gols e falar mais com a galera, porque eu acho que aquele momento era um momento mais pra desabafar. Teve muita reação de eu xingando o Caleri de nomes absurdos, de eu xingando São Paulo, de eu esmurrando as coisas. Seria legal, o vídeo, sei lá, às vezes pegaria muito mais visualização. Mas, cara, eu já tenho que passar pela humilhação de ver meu time perder e ainda postar um vídeo na internet, que é uma coisa que eu decidi, é uma coisa que eu vou até o fim.
né? Já que eu decidi ter um canal no YouTube, eu vou sempre postar a minha reação quando o São Paulo perde, vou passar vergonha aqui com vocês. Mas já não basta essa vergonha, eu ia passar uma vergonha de tipo assim, de passar. Eu ia passar uma vergonha muito maior se eu postasse o vídeo com todas as cenas que eu tô falando pra vocês, entendeu? Ia ser ridículo pra minha imagem, né? Então eu falei, mano, quer saber? O São Paulo já me humilha muito, eu não vou ficar me humilhando mais por esse time. E aí acabei que eu postei só o react dos gols mesmo e falei um pouco mais com vocês. Cara, foi falado ali, né, do Grealish. Mano, eu juro, eu peguei ranço do Grealish por causa daquele Lautaro Dias, mano. Peguei ranço do Grealish. Até falei com um amigo meu isso ontem, que ele falou, eu até falei isso. Mas, mano, é futebol, acontece. O Independente Del Valle tem um orçamento de time de Série C, e o São Paulo perdeu, e o São Paulo já tinha sido eliminado uma vez pro Juventude na Copa do Brasil. O Juventude estava na Série C ou na Série D na época, então não é uma coisa que é nova, né, pro torcedor são paulino. O torcedor são paulino sempre foi humilhado. A gente já foi eliminado pelo Mirassol, pelo Lanús, pelo Tajeres, pelo Colón, pelo Defensa e Justiça, e agora também sendo humilhado pelo Del Valle, né? Ficamos na roda. Eu acho que o São Paulo não perdeu só pro Del Valle, perdeu para si mesmo. Eu tô falando um pouco mais sobre o jogo agora, né? O São Paulo perdeu para si mesmo, porque o Caleri perdeu muitos gols, o time não conseguiu jogar, mano. Os caras entraram morrendo, mortos, sem vontade. Não sei se é a pressão que fez os caras tremer na base, eu acho que foi. Porque igual aconteceu no Paulistão, aconteceu na Sul-Americana, o São Paulo tremeu na base, pipocou. A gente viu isso nitidamente com o Caleri e com outros jogadores que pipocaram. E a defesa do São Paulo horrível. Não era para o São Paulo ter tomado aqueles 2 gols, porque foram 2 gols ridículos. E o São Paulo poderia ter feito 2, 3 gols que perdeu. Então eu acho que o São Paulo poderia ter ganhado. Talvez se o jogo fosse no Morumbi, o São Paulo ganhava. Porque o São Paulo só sabe jogar no Morumbi. Coloca o São Paulo para jogar em outro estádio, fora de casa, não sabe jogar. Isso a gente já viu no ano inteiro. O São Paulo vai jogar fora de casa, não consegue ganhar. A gente se classificou na Sul-Americana como? Perdendo pro Atlético Goianiense em casa. Quase perdemos lá pro Universidade Católica. Claro que foi um jogo onde expulsaram 3 jogadores de São Paulo. São Paulo ganhou de 4-3. Mas a gente podia ter sofrido um empate ou a derrota por conta daquelas expulsões. A gente perdeu pro Ceará, né? Fora de casa. E fomos jogar fora de casa, né? O São Paulo tinha um mando e tal, mas não é o Morumbi, não é o Morumbi lotado, né? Então a gente acabou indo jogar fora de casa e perdemos. Se fosse no Morumbi, o São Paulo ganhava. Porque o São Paulo só sabe jogar no Morumbi. Mas, mano, o jogo foi isso, né? Não tem muito o que falar. A gente não conseguiu jogar, essa é a realidade. O São Paulo não conseguiu jogar. O Independente Del Valle nem é tudo isso, mano. É um time, cara, o time na dele ali, que erra muito na defesa, ali naquela saída de bola. Tem um bom passe, o time tem jogadores rápidos, mas erra muito no ataque também. Só que, cara, o São Paulo não jogou. Então ficou fácil pros caras, entendeu? E é isso, mano. Méritos ao Independente Del Valle. Eu acho o São Paulo um time melhor do que o Independente Del Valle, mesmo com essa situação. Até estranho falar isso, mas mesmo com essa situação, eu acho que o São Paulo é um time melhor que o Independente Del Valle. Mas o Independente Del Valle já tinha feito uma campanha invicta na Sul-Americana, foi campeão invicto, né? E mereceu demais o título, porque não pipocou. Essa que é a realidade, né? O time pode até ser inferior, mas se o time joga com vontade, se o time joga uma final, porque só um time jogou uma final de campeonato, foi o Independente Del Valle. O São Paulo jogou um amistoso. Então o time que entrou em campo para jogar uma final, ganhou a final. E o time que entrou em campo jogando um amistoso, treinando, acabou perdendo o título. E é isso, mano. Mais um vexame aí pro torcedor de São Paulo. E aí eu falei, né, que eu ia falar sobre as paradas lá dos 3 Mundial, das 3 Libertadores. Rapaziada, a gente sempre fala isso, né? O torcedor de São Paulo sempre quer falar isso, né? Ah, mas a gente tem 3 Mundial. Ah, mas a gente tem 3 Libertadores. A gente fala isso porque a gente se orgulha do nosso time, né? A gente se orgulha da história do nosso clube, né? Então a gente sempre vai falar dos títulos que a gente já conquistou. O São Paulo continua sendo o maior campeão internacional dentro do território brasileiro e também é um dos maiores campeões internacionais do mundo. Né, mano? Vou até deixar aqui a imagem para vocês verem. O São Paulo é um time gigante, continua sendo gigante e isso ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar a história do São Paulo. Mas a gente também tem que entender que hoje em dia não é mais isso, né? Então a gente tem que parar com essa parada de ficar falando, 3 Mundial, 3 Libertadores, porque os 3 Mundiais não estão entrando em campo, né? A gente sempre fala, a camisa pesa, a camisa não tá pesando. A gente como torcedor se orgulha dos títulos, sempre vamos falar dos títulos. Mas a gente tem que entender também, mano, que nosso time tá numa fase ruim. E foi esse o choque de realidade que eu tive, né? O São Paulo se apequenou, cara. O São Paulo hoje é um time gigante pela história, mas se comporta como um time médio, sabe? Um time ali de meio de tabela de Série A. Um time que não vai brigar por títulos, que até pode chegar numa final, mas vai acabar não ganhando, porque não tem um investimento, não tem um elenco tão bom.
É um time ali, mano, o São Paulo é como se fosse um Ceará, um Fortaleza hoje. Então a gente tem que entender isso e parar com essa parada, tá ligado? De, 3 Mundial, 3 Libertadores. Porque realmente a gente tem esses títulos e isso nunca vai mudar. Mas a gente não tem nada pra comemorar agora. Tem um Paulistão pra comemorar, tá ligado? E eu vejo muito torcedor comemorando porque o São Paulo chegou na final do Paulistão hoje, nesse ano, né? Porque chegou na final da Sul-Americana, chegou na semifinal da Copa do Brasil. Nossa, parabéns, mas esse não é o São Paulo que eu conheço. O São Paulo que eu conheci, que eu decidi torcer e que eu me apaixonei, foi o São Paulo que ganhava título. E não o São Paulo que chegava nas final e pipocava, né? Então eu tive esse choque de realidade, mano. E o pior, eu acho que o São Paulo não vai mudar. E se for mudar, vai ser daqui uns 10, 20 anos. Não sei nem se eu vou estar vivo. Então, mano, eu não vou mais ficar acompanhando, assim, jogos do São Paulo sempre como eu faço. Eu sempre assisto todos os jogos. Eu fico ansioso. Eu não durmo à noite. Eu vivo São Paulo às vezes, né, mano? E eu acho que isso tá me fazendo mal, mano. Eu deixo de viver minha vida. Eu deixo de fazer uma parada interessante ali no momento que tem jogo do São Paulo. Eu já deixei de sair. Eu já deixei de fazer alguma coisa legal pra assistir jogo do São Paulo. Eu não vou mais fazer isso. Vou assistir quando eu tiver de bobeira, não tiver mais nada pra fazer. Enquanto esses caras que trabalham no São Paulo continuarem lá, um presidente incompetente, um treinador incompetente, jogadores que não estão nem aí com o clube, eu não vou ficar aqui me preocupando com eles. Eu me preocupo com o São Paulo, pelo bem do São Paulo. O torcedor que lota o Morumbi é o torcedor que ama o São Paulo, o clube, e não os jogadores. Tem muitos que amam os jogadores lá, fica gritando o nome de jogador, mas a maioria do torcedor é o torcedor que quer o bem do São Paulo, que vai lá para ajudar o São Paulo e não aqueles caras. Só que os caras não estão ajudando. Então, rapaziada, é uma parada assim que eu fiquei muito chateado mesmo, muito frustrado, mano, com esse vexame que o São Paulo passou. E eu não tenho mais cabeça pra assistir jogo do São Paulo, assim, esses jogos do Brasileirão, mano, tá ligado? Não tenho muita cabeça pra ficar perdendo meu tempo assistindo. Porque eu não torço pra um time, eu não conheci um time que fica lutando pra não cair no Brasileirão. Eu conheci um time que luta pra ser campeão do Brasileirão. Então eu não vou ficar assistindo os jogos que o São Paulo vai estar lá tendo que ganhar para somar ponto para não ser rebaixado, e às vezes o São Paulo até perde esses jogos, porque agora vai pegar o Palmeiras aí daqui 2 jogos, vai tomar um pau. Eu não vou ficar passando nervoso à toa. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de torcer pro São Paulo, isso não quer dizer que eu vou deixar de amar o São Paulo, isso não quer dizer que eu vou deixar de botar a cara aqui quando o São Paulo perder. Porque mesmo se eu não assistir, por exemplo, São Paulo e Palmeiras, São Paulo toma 5-0, mesmo se eu não assistir esse jogo e sair uma paródia ou alguma coisa sobre isso, eu vou vir aqui reagir e falar sobre isso. Porque, mano, eu nunca vou deixar de ser São Paulino. As pessoas confundem as coisas. Eu só tô prevenindo a minha saúde. Porque o São Paulo faz muito mal pra minha saúde. Muitas vezes minha pressão chega a 15, 16, pode dar um troço em mim, tá ligado? Eu não durmo à noite quando o São Paulo perde, eu fico triste, eu entro em depressão. Isso não pode acontecer, tá ligado? E ainda mais os caras tá lá de boa, tranquilão, ganhando o salário deles, rindo, porque teve jogador que depois que perdeu a final tava rindo, e eu vou ficar aqui sofrendo. Entendeu? Então é isso, rapaziada. E outra coisa também que eu falei naquele vídeo, eu falei muito sobre isso, né? Sobre a grandeza do São Paulo, sobre o São Paulo ser gigante, sobre o São Paulo ter 3 Libertadores, 3 Mundiais e tal. Mas eu não postei esse vídeo por causa disso, porque eu falei, mano, não adianta ficar falando, cara, de 3 Mundial, 3 Libertadores. A maioria das pessoas que tá assistindo esse vídeo aqui nem era nascido quando o São Paulo ganhou o Mundial. Então, tipo assim, eu vou ficar aqui falando isso, mano. Os caras querem que eu fale de coisas do momento, né? O flamenguista hoje comemora os títulos que tá ganhando no momento. Os palmeirenses ganham título agora e comemora, tá ligado? E é isso que tem que fazer, comemorar as coisas do momento. O passado tá na história, eu nunca vou esquecer o passado do meu time, eu sempre vou ter muito orgulho do passado de São Paulo, mas tá no passado, eu vou falar do presente. O presente é esse lixo aí que a gente tá vendo, entendeu? É essa situação horrível aí que o São Paulo tá passando. E aí eu falei também no vídeo sobre alguns vexames de outros times, né? Porque eu vejo o corintiano falando aqui pra mim que é uma vergonha perder pro Independiente Del Valle na Sul-Americana, que é a Série B da Libertadores, e que é um vexame, blá blá blá. O Corinthians perdeu recentemente pro Independiente Del Valle dentro de casa e foi eliminado da Sul-Americana pelos caras, tá ligado? Então, tipo assim, claro, o Corinthians hoje tá na final da Copa do Brasil e tal. Só que eu acho que, mano, a galera tem memória curta também, né, mano? A galera esquece que o time deles também já passou vexame, que o time deles também teve um tempo sem ganhar título, né? O Corinthians, o Santos, o Palmeiras, já ficaram 20 anos, 20 e poucos anos sem ganhar nenhum título. E hoje estão no momento melhor, o Palmeiras aí ganhando título pra caramba. Igual o São Paulo. O São Paulo teve um momento ali que ganhou título pra caramba e agora tá um momento sem ganhar. Normal, mano. Todo time tem isso. O Flamengo também acho que ficou 8 anos, né, sem ganhar título.
É normal, mano. Todo time passa por essa fase, por essa situação difícil. Inclusive o Flamengo passou, né? Até 2019 estava passando por uma fase sem ganhar, perdeu a Sul-Americana, a Série B da Libertadores, que é muito fácil, que eu deveria ter vergonha de comemorar se o meu time ganhasse. É o título que o Flamengo perdeu em 2017 pro Independente, que não é o Del Valle, mas o Del Valle já meteu 5 a 0 nos caras recentemente, acho que foi em 2020, né? Que o Del Valle meteu 5 a 0 no Flamengo. Ah, mas depois a gente meteu 4 de volta. Tá, beleza, mas tomaram 5 pro Del Valle. Então será que o Del Valle é um time tão ruim assim? Será que o São Paulo passou um vexame tão grande? Acho que não, acho que o São Paulo simplesmente tá passando por uma fase que outros times também já passaram. Isso é normal. É ruim pro torcedor, né? Pra mim que sou São Paulino, ver meu time nessa fase, mas é normal, mano. E da mesma forma que essa galera esquece o passado do time deles, inclusive o flamenguista, né, que esquece o passado do time deles, que só passava vergonha, que lutava para não cair no Brasileirão, e eu acho que não deveria esquecer, eu também acho que eu não tenho que esquecer o passado glorioso do meu time. Mas claro que agora a gente tem que falar do momento. O Flamengo tá muito acima do São Paulo, o flamenguista tem que zoar mesmo, o corintiano tem que zoar, tá aí na final da Copa do Brasil. Só que aí os caras têm que aceitar a zoeira, mano. Se o Flamengo perde a Libertadores, tem que aceitar a zoeira, porque os caras não aceitam. Se o Corinthians perde a Copa do Brasil, tem que aceitar a zoeira, porque na hora de zoar, tranquilo, mas na hora de aceitar a zoeira, os caras não aceitam. Então é isso, eu acho que o futebol tem que ser isso, mano. O torcedor tem que entender que a vitória às vezes vem, às vezes não vem. Quando vem, você zoa, mas quando não vem, você vai ser zoado. E é isso que eu tô começando a entender. Por muito tempo eu não aceitava zoeira, não. Hoje em dia eu tô aceitando mais. Mas claro, como eu falei, no momento que eu tô abalado assim, eu prefiro não ver, mano, porque senão eu vou ficar mais triste. Mas normal, futebol é isso. E cara, eu podia falar muito mais coisa aqui, mas acho que o vídeo já tá ficando muito grande. Mas é só pra resumir mais ou menos o que se passou pela minha mente aí nesses últimos anos. Nesses últimos anos não, que parece que foram anos, foi uma tortura, né? Nesses últimos 10 anos, realmente, nesses últimos 10 anos, isso que vem passando pela minha cabeça. Mas nesses últimos dias, o que passou na minha cabeça foi praticamente isso. E também sobre uma reformulação no São Paulo, que eu acho que não vai acontecer, por isso que eu nem perco meu tempo falando aqui. Porque eu acho que o São Paulo tem que mandar muitos jogadores embora, que não servem mais. Mano, contrata uns caras do Independente Del Valle, uns caras aí de time sul-americano, tenta reformular tentar fazer, né, na verdade, reformular e fazer um elenco melhor, sem esses caras que recebem milhões e não entregam em campo. Não precisa, o São Paulo não precisa contratar esses caras que valem 1 milhão de reais de salário. O São Paulo pode contratar uns caras ali, às vezes um jogador de um time da Série B, um jogador de um time da Série A, um jogador de um time que disputou a Sul-Americana. Tem que ter um planejamento legal para montar um time decente, não um time onde paga milhões e milhões de salários e os jogadores não rendem. E o São Paulo tem que contratar um técnico de verdade, mano. Muitas pessoas podem falar, ah, o Rogério Ceni não tem culpa do que aconteceu. Tem sim, mano, porque o Rogério Ceni não sabe treinar um time. O time do Rogério Ceni não tem nenhuma jogada ensaiada, não tem nenhuma jogadinha diferente. Não tem nada. O time do Rogério Ceni é um time que só fica tocando a bola, mano. A gente tem que ter um treinador que faça umas jogadas diferentes, né, que treine jogadas diferentes, e a gente precisa também de uns jogadores rápidos no ataque, né? Porque todo time hoje em dia tem. O São Paulo é o único time que não tem um jogador rápido no ataque. Então acho que se a diretoria do São Paulo quisesse, ela conseguia reformular o São Paulo, fazer um time melhor. Mas os caras não querem, mano. Os caras só querem ficar mamando no clube, tá ligado? Então eu não vou nem perder mais meu tempo falando sobre isso. E cara, é isso, mano. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto, é nóis, valeu!